Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa técnica que se chama constelação familiar sistêmica, uma terapia, e tem despertado muito a curiosidade das pessoas o fato da Netflix, né, estar apresentando agora uma série que se chama Uma Nova Mulher. Muita gente me mandando mensagem e querendo entender, né, realmente sobre constelações. Ela é isso mesmo? É uma ficção? Enfim. A constelação familiar sistêmica é uma terapia, uma prática que traz como objetivo despertar no cliente, na pessoa que constela, informações de um inconsciente coletivo. Somos individual e somos também um coletivo. Pertencemos a um sistema familiar e esse sistema ele é composto de muitas vivências, de crenças, de maneiras de se posicionar diante das coisas. Cada acontecimento na nossa vida ele fica registrado nesse campo familiar como um aprendizado. Em algum momento, nas próximas gerações, é possível que a gente acesse esses aprendizados, essas informações. Já nos estudos dos campos morfogenéticos, já traz essa ressonância, né? O quanto nós estamos em ressonância com esse espaço, com esse tempo, com tudo aquilo a que nós fazemos parte. Nós somos um pedacinho de um grande quebra-cabeça. Não é possível dizer que algo que aconteceu lá com meu tataravô ficou lá. Em algum momento, um acontecimento que seja, mexeu com a emoção e mexeu com a maneira de pensar das pessoas que estavam lá naquele momento. E a partir dali, quem veio depois passa a trazer essas informações em algum lugar no seu inconsciente. A postura que nós temos hoje, as crenças, a maneira de a gente se colocar diante de determinadas situações e de reagir. Muitas vezes conseguimos até justificar, mas há padrões tão repetitivos e há situações que acontecem com a gente, que aconteceu com nossos pais, aconteceu com nossos avós, e é interessante como esses processos parece que não terminam nunca. Por quê? Porque numa casa em que uma pessoa, por exemplo, tem um relacionamento difícil, ela olha lá atrás e o relacionamento dos pais também não foram fáceis. Os avós, os bisavós, ou mesmo um adoecimento. Alguém traz um adoecimento e quando ela vai vasculhar no seu sistema, ela não é a única que passou por essa experiência. Alguém mais lá atrás vivenciou algo parecido. E por que isso incomoda? Quando o que acontece lá atrás é uma história de força, de boa lembrança, e uma história que te promove o avançar para a vida, tudo bem. Mas quando essa história, esses acontecimentos, de forma oculta, porque nem sempre temos consciência do que se passou, esteja ali, atuando nas nossas escolhas. A constelação familiar sistêmica, ela traz para nós essa filosofia
que ninguém pode ser esquecido nem excluído. Quando num quebra-cabeça nós excluímos alguma peça, o trabalho não se completa. E se tentar colocar uma peça de um lugar para encaixar no outro, a falta fica neste que cedeu o lugar. Então, essa filosofia do amor e também da razão e da ordem, ninguém pode ser excluído do nosso sistema. Porque aquele lugar, ele tem o lugar daquela pessoa, naquele fato. Excluir alguém do nosso sistema, seja porque não quer olhar para o destino trágico dela, seja porque a maneira dela escolher o destino dela vai contra os padrões das pessoas envolvidas, independente do que aconteceu, se ela foi excluída, quem vem depois vai entrar neste lugar. Vai representar um excluído na tentativa de restabelecer a ordem, ainda que no adoecimento. E qual é, na verdade, a razão de uma pessoa assumir consequências, entrar na representação daquele que ele nem conhece, ele nunca ouviu falar até? Porque temos diante de nós os nossos pais, que são, para nós, no primeiro momento, o nosso amor incondicional. E se há algo no sistema de um adoecimento, de alguém que está fora da ordem, que possa vir a adoecer este pai e essa mãe, a criança por amor, ela se coloca neste lugar. E somos crianças no amor cego, carregando essas escolhas, este amor que adoece, no sentido de restabelecer uma ordem, incluir quem está excluído. Uma outra lei na constelação, que também faz parte desta filosofia, é o equilíbrio do dar e receber. Não podemos seguir recebendo demais, sem que tenhamos nada para oferecer. E também não podemos seguir dando demais, sem que a pessoa que recebe tenha a possibilidade de ter para devolver. Em algum momento, podemos encontrar um desequilíbrio no nosso sistema porque alguém provocou algum dano a um outro. Talvez alguém de um outro sistema provocou danos no nosso. Ou talvez gente do nosso sistema, daquele tempo, provocou algo na vida de alguém, causando um desequilíbrio nesse dar e receber. E se naquele tempo, quando alguém dá demais e não entra no equilíbrio deste dar e receber, talvez os descendentes trarão como propósito assumir consequências. Eu pago essa dívida, nem que isso custe a minha vida, inconscientemente. Pessoas naquele tempo, donos de terras, por exemplo. Suponhamos que os nossos tataravós eram senhores e trouxeram ali pessoas que trabalharam na terra, que deram sangue, deram suor, e não foram recompensados pelo trabalho.
Alguns foram expulsos das terras. Alguns saíram dali com uma mão na frente e outra atrás. E não se sentiram recompensados. Talvez nós, hoje, tenhamos dificuldade com a nossa prosperidade, com a nossa relação com o dinheiro, porque estamos na dívida. Porque em algum momento, alguém do nosso sistema não compensou o suficiente alguém por um trabalho. E aí a gente segue trabalhando, e parece que o dinheiro não fica. Parece que é um sentimento de eu não me sinto merecedor. Eu devo. Ressonância. Informações acessadas de alguém do nosso sistema cuja situação saiu da ordem. E uma outra lei, a lei da hierarquia. Quem veio antes é maior. Não temos condições de julgar nem carregar aquilo que os nossos antepassados carregaram, aquilo que os nossos pais carregam, aquilo que o nosso irmão mais velho carrega. Só damos conta de carregar aquilo que é nosso mesmo. Quando eu tento, ainda que por amor, carregar e me responsabilizar em pagar a dívida que é do outro, há uma quebra de hierarquia. E aí o sistema adoece. E esse adoecimento, ele se apresenta de que maneira? Seja na doença física, seja nas áreas da nossa vida que não fluem. Financeiro, campo profissional, relacionamentos. Isso justifica aí essas repetições de padrões. A constelação ainda traz uma outra filosofia. Cada um precisa assumir e carregar o que é seu. Toda vez que carregamos aquilo que é do outro, subestimamos o outro na sua capacidade de escolher o seu destino e sofremos juntos. E não há movimento para a vida. Permanecemos olhando para o que é do outro. Há muito amor na constelação. A terapia do amor. Um amor que tenta restabelecer a ordem, curando o amor que adoece, curando aquele amor que em algum momento se colocou naquele lugar por um amor cego, por um amor doente. Tomar consciência daquilo a que nós estamos vinculados é assumir o controle de um amor adulto, do amor que consegue olhar para tudo o que aconteceu como algo que não tem como fugir. Foi assim e já foi. Chorar o leite derramado é permanecer olhando para aquele leite, olhando para aquele passado, enquanto a vida ela vai passando diante de você, porque você não dá conta de virar para frente quando está olhando para trás. Somos autores da nossa própria história? Sim. Somos protagonistas? Sim. Mas muitas vezes o papel em que nos colocamos
não nos dá o direito de assumir esse controle. E como se dá a técnica da constelação? Como que isso acontece? No filme, para quem assistiu, em algum momento ele coloca as pessoas em grupo e a pessoa apresenta ali, a pessoa que vai constelar a sua questão, ela apresenta um problema dela, né? Então ela vai dizer assim, eu tenho um problema, por exemplo, de relacionamento. No filme tem uma que ela inicia, ela tem um problema de um adoecimento, ela tem um câncer. E já com recidivas, e ela acaba indo buscar a constelação para entender o porquê desse adoecimento. O que há por detrás, né? Onde está a fonte desse destino que ela carrega. E ali ele dispõe as pessoas num grupo e no primeiro momento ela escolhe alguém para representar ela. Então ali são pessoas que não se conhecem, que não sabem uma da história da outra. E é importante que nessa hora da escolha se escolha realmente alguém que não saiba nada da sua vida, até para não ter sugestão. E aí ela escolhe uma pessoa que representa ela. E a seguir, ele pede para que ela escolha uma outra pessoa, né, que vai representar, no caso, esse adoecimento. E ali, ele vai trazer para ela, a pessoa que representa, ela começa a trazer informações do corpo. Então, o representante, ele entra em ressonância com essas ondas magnéticas que vêm deste campo sistêmico dessa pessoa que está constelando. E quando ele aceita ser representante, ele está dizendo sim a informações que virão no corpo dele, ou como um sintoma mesmo, por exemplo, um peso, uma pressão no peito, ou vem como sentimentos até de angústia, de raiva, e às vezes até no movimento mesmo. Às vezes o corpo ele pende para ir para trás, ou ele pende para se colocar numa posição. Isso em ressonância ao campo. A pessoa que tem essas informações, que recebe essas informações, ela não está de forma espiritual recebendo ninguém. Ela está acessando no campo sistêmico os registros de informações, de sentimentos, de adoecimentos que tem neste campo. Tanto que a consciência do representante, o tempo todo, ela está ali. É ela que está ali. As informações, ela só vai dizendo, eu sinto, na representação sua, eu sinto aqui, por exemplo, uma angústia. Eu sinto vontade de sair deste lugar. Eu sinto vontade de chorar. Não é o representante que está sentindo. Ele está acessando informações. E quando traz essas informações, a pessoa, ela vai muitas vezes conseguindo trazer na memória dela consciente, acessando histórias que ela escutou. Algo que ela consegue realmente lembrar. No filme, ela acessa o momento em que o pai é assassinado. Ela consegue acessar, ela era uma menina e ela consegue lembrar disso. E ela consegue confirmar isso que acontece, que o representante traz. Mas há momentos
em que os nossos vínculos, eles estão além. Os vínculos que estão lá até 7 gerações. Às vezes está lá nos nossos tataravós o acontecimento. Conscientemente não vou lembrar. Aí a constelação também se preza a trazer informações de algo que vai muito além do nosso consciente. São os chamados vínculos ocultos, as lealdades ocultas. Muitas vezes, aquilo que nós não conseguimos trazer na nossa memória, que a gente não consegue conhecer, ainda assim, ela está agindo nesse inconsciente coletivo. Ela está, por mais que esteja lá atrás, ela está ressoando no nosso tempo presente. E ela está exatamente fazendo com que inconscientemente a gente traga um sentimento, uma maneira de se posicionar, uma maneira de sentir daquela pessoa lá atrás, a quem estamos vinculados. Isso na constelação, quando ela é feita com pessoas, né? No primeiro momento, quando o Bert Hellinger começou a trabalhar com os grupos, ele trabalhava com o psicodrama, né? O psicodrama é como se a pessoa trouxesse uma situação e ali eles elegem alguém para representar cada um dos personagens da situação e a pessoa ela consegue ver de fora a construção dessa situação. Quando o Bert Hellinger começou a trabalhar com grupos, ele começou a perceber que quando as pessoas entravam na representação, elas não estavam só representando, mas elas estavam trazendo informações reais mesmo da pessoa que ela representava. Naquele momento, ele não sabia explicar o que era, tanto que ele denominou fenomenológico. Então ele dizia assim, eu não sei o que acontece, mas acontece. E o que é mais incrível, quando acontecia e quando ali se falava com a pessoa, né, com a pessoa que o representante trazia informações, quando ele falava frases de solução, a pessoa sentia no corpo físico dela aquelas sensações melhorando, dando um alívio, trazendo leveza. E mais ainda ele começou a perceber que as pessoas, depois que saíam daquela terapia, elas davam um feedback de resolutividade, de coisas que aconteciam, diferentes que aconteciam de soluções, né? Às vezes pessoas que apareceu no campo, que está bem longe da pessoa que estava ali constelando, e de repente, depois da constelação, a pessoa, por ela mesma, involuntariamente, entrar em contato com essa pessoa como se ela soubesse o que foi acessado ali. É o encontro de consciências sistêmicas. E essa técnica, então, ele começou a desenvolver em vários lugares. Foi descobrindo, né, mais coisas nessa técnica. E um biólogo, o Rupert Sheldrake, que fazia o estudo dos campos morfogenéticos, trazia ali uma explicação científica para esse fenômeno.
E ainda no filme ele traz também uma outra técnica, que é a técnica com pedras. Aí, uma das protagonistas procura o facilitador na constelação para trabalhar algo individual. Aí ela já não vai para o grupo, ele coloca ela numa sala e ele traz umas pedras representando pessoas. E ali ela entra em ressonância com as pessoas que ela representa ali e ela vai trazendo nela mesma sensações. Isso também é uma das técnicas. Eu utilizo nas minhas práticas individual, eu utilizo a técnica dos bonequinhos, uso os bonequinhos Playmobil, e esses bonecos, quando eles são trazidos no campo, o cliente escolhe cada bonequinho para representar ela, para representar, seja uma mãe, seja a questão dela, ela traz. E esses bonequinhos, por ressonância, eles movimentam no campo e eles formam cenários. É como se eles desenhassem ali uma maneira para que a pessoa que esteja olhando possa interpretar, possa entender o que está acontecendo ali. Porque o objetivo da constelação familiar sistêmica é trazer à luz aquilo que já está em você, mas você não consegue ver, está oculto. E aí a constelação, ele vai trazer através desses bonequinhos as pessoas que realmente estão relacionadas a algo na sua vida presente que não flui, que não dá certo. E à medida que a pessoa os bonequinhos vão formando por ressonância, vão formando esse cenário, ali entra na segunda parte, que é a interpretação de tudo que está acontecendo ali, um acessar de memórias aí, né? E a próxima etapa é entrar com as frases de solução. Não adianta eu saber o que é, se eu não ressignificar o meu olhar para isso, eu vou sair da constelação na mesma maneira que entrei. O que se pretende na constelação é trazer à luz para você determinadas situações que estão influenciando com as pessoas que estão na sua vida presente. Quando você traz uma relação difícil com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão, ou com o patrão, ou com o funcionário, ou com um relacionamento, o que essas pessoas na verdade representam? Aqui elas estão identificadas que você, quando olha para elas, não enxerga elas. Aqui você está identificado quando as pessoas olham para você, não é para você que olha. Talvez você esteja na identificação de algo, de alguém lá atrás, que ninguém quer olhar, ninguém quer lembrar. E quando você, na constelação, se vê diante de você as pessoas desse seu sistema que por alguma razão ou foram excluídas ou se sentiram no desequilíbrio do dar e receber, se sentiram no dano, ou não se sentiram merecedora, ou sentiram medo, ou sentiram raiva, ou sentiram tristeza. Quando você reconhece ali de quem é esse sentimento que você vem trazendo, cabe agora olhar para essa pessoa
acolher, incluir no sistema, olhar para ela e dizer: agora eu vejo você e reconheço que naquele tempo o que você fez dentro do contexto em que você estava vivendo foi a boa solução. Eu não tenho o direito de julgar. Eu não vivi a sua história. E deixa lá. Quando você vai dando lugar a um excluído, a um acontecimento e aceita tudo que foi, né? Porque tudo o que aconteceu no seu sistema, você é um resultado disso. E você está na vida, e você está com todas as possibilidades aí. Então, independente do que aconteceu, valeu a pena. Valeu pelo quê? Valeu pela vida que é sua. Por isso que é preciso realmente olhar para o que está lá atrás, trazer a luz, ressignificar e se dar o direito de se movimentar a partir de agora, carregando realmente o que é seu. Com tudo lá atrás, no seu lugar de ordem. E também, uma outra forma que eu trabalho, uma vez por mês, eu faço a constelação em grupo no workshop. Então, uma vez por mês, eu trago um tema, né? O nosso último workshop foi sobre a cura da criança interior na reconexão com a mãe. E aí, neste workshop, o que a gente faz? A gente fala um pouco sobre a constelação, que há muitas pessoas que vêm que não conhecem. A gente fala da constelação, do básico, né, das leis. Em seguida, uma pessoa é constelada. Então, uma pessoa do grupo vai trazer algo referente ao tema do dia. Então, como nesse último, como o tema era a questão com a mãe, a cliente trouxe ali a mãe dela no campo, né? Ela trouxe a representação dessa mãe e ela para ver o que acontecia naquela relação. E as pessoas que estão ali participando, em algum momento, elas são escolhidas pela pessoa que está constelando para representar. Então, por exemplo, nessa última que teve da pessoa que quis constelar a relação com a mãe, ela escolheu uma pessoa para representar ela e foi até uma outra pessoa e trouxe para representar a mãe. Quando se coloca as duas representantes, a da mãe e a dela juntas, ela fica sentada observando o que vai acontecer ali. Então, os representantes ali, eles vão trazer o que há naquela relação, como que é, e até o que há por detrás aqui. Feito isso, pouco a pouco, ele vai olhando para aquilo, ressignificando, até chegar um momento que ela se vê diante de fato da mãe, porque a mãe e ela naquela relação não estava numa relação de mãe e filha. As situações em que o filho, por amor, no restabelecimento da ordem, ele traz um representante, ele traz uma maneira de representar alguém que seja excluído por amor a esse pai e essa mãe. Às vezes, a pessoa que está excluída é uma mulher de um relacionamento do pai. Às vezes, esse pai foi noivo, ou teve um namoro, ou foi, né, teve promessas com essa mulher anterior, rompe esse relacionamento. Às vezes, desse relacionamento, há possibilidade de ter gerado ali uma criança, ou ter tido até um aborto, e ambos não ficaram sabendo, né, aqueles abortos espontâneos. E este homem vem para esse relacionamento, esse pai vem para o relacionamento com a mãe. Só que quando ele vem no relacionamento com a mãe, ele toma a mãe como se fosse a primeira esposa.
E aquela que esteve anteriormente é como se ela fosse excluída mesmo, ela é desvalorizada. Ela não é relevante para esse homem, para esse pai. E aí, uma vez que tem um excluído, alguém vai representar esse excluído. A filha, por amor a esses pais, percebendo que alguém vai assumir consequências de um excluído, o que ela faz? A filha, de forma inconsciente, ela entra na representação dessa mulher do relacionamento do pai. E quando ela entra nesse lugar, a filha não vê a filha, vê aquilo que ela representa, a outra mulher do pai. A minha mãe não gosta de mim, a minha mãe me rejeita. E quando ela, na constelação, traz essa mulher a que ela está identificada, que é o primeiro relacionamento do pai, honra ela com o lugar que é dela, da primeira, e também os filhos não nascidos que possa ter acontecido dessa relação. A mãe vai para o lugar de segunda esposa dentro desse sistema, para o lugar da ordem. E a filha vai para o lugar de filha. E aí a filha diz para a mãe: foi por amor, mãe, que eu me coloquei neste lugar. Foi por amor a você e ao meu pai também. Ela pertence, mas você é a minha mãe. Você é o meu amor. É você que eu amo. Cada um no seu lugar. E a partir dali, quando a pessoa consegue quando ela consegue tomar essa consciência, a maneira que ela passa a olhar para essa mãe muda. Se ela conseguir entender que no fundo essa mãe estava olhando para ela numa identificação realmente de uma outra pessoa, ela entende que o amor da mãe está guardado lá para essa filha. A partir do momento que a filha se coloca no lugar de filha. E a partir dali, construir uma relação, né? Uma nova relação de mãe e filha, não na criança machucada, mas na mulher adulta ali, que consegue entender tudo o que aconteceu. Isso muda muito, né? E na constelação, no workshop, né? É interessante que as pessoas que participam e vão como representantes, às vezes a pessoa fala, mas eu não sei representar. Não, você não tem que fazer nada, você só tem que estar disponível para transmitir para a pessoa alguma sensação que vem ali. E você não precisa inventar. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Você é isso. E vai ter, não tem como, né? E passar por essa experiência é muito interessante, porque a pessoa, quando ela é escolhida num workshop de constelação, quando ela é escolhida para representar alguém, é porque bem provavelmente tem alguma coisa no sistema dela também parecido com a questão do tema, parecido com o que tem ali. E ela acaba se beneficiando também quando ela é representante. Então, a constelação, ela é uma terapia, eu diria até uma ferramenta terapêutica, que ela traz muitas transformações. Aquele que consegue entrar numa constelação disponível e com muita vontade de sair dali e realizar o seu movimento para a vida, os seus objetivos,
sente muita diferença. Um divisor de águas. Mas se a pessoa entrar numa constelação racionalmente, querendo para tudo uma explicação, a mente vai estar mais agindo do que o coração. Dificilmente uma pessoa racional demais se curva diante das emoções que ali acontecem. Então, eu costumo dizer que depois que uma pessoa passa por uma constelação, eu costumo dizer primeiro, quando ela vem para uma constelação, há 2 requisitos básicos. Primeiro, ela precisa ter um problema. Ela tem que ter algo que incomoda. Segundo, ela precisa ter um desejo, uma vontade de mudar essa história, de mudar esse problema. Se ela vem para a constelação trazendo problemas para testar o facilitador, para querer bisbilhotar questões da família, o campo não se abre para ela. O campo até traz informações, mas e que adianta se ela não está ali disponível para fazer diferente, para movimentar, para algo que seja realmente dela? Então, vir para uma constelação com esses problemas e com o seu objetivo, e ali se curvar diante do seu sistema, da sua ancestralidade, e estar disponível para as informações que vão surgir. E não tem que ter medo. Tem gente que fala, eu tenho medo. Medo do quê? Se aquilo que você tem medo já está aí com você há muito tempo, atuando na tua vida. Você só não enxerga, mas está aí. E quando você traz a luz, e quando você olha para isso, quando você olha para a ferida, é lá que você coloca o curativo. E aí você se libera, né? Então, eu convido vocês que queiram fazer essa viagem, né? Por esse inconsciente coletivo. Porque tem algo na sua vida presente que parece que não vai. Seja financeiro, relacionamento, saúde mental, saúde emocional, saúde física. Alguma transação que quer fazer, alguma venda, alguma mudança. A constelação, ela é muito abrangente. Você pode trazer qualquer coisa no campo que te incomoda. E se você é essa pessoa que tem essa vontade de mudar algo na sua vida, tem essa coragem, né? Eu convido você a participar uma vez por mês. Eu tenho um workshop, tá? O próximo tema vai ser relação pais e filhos. Tá? Então, eu vou colocar no campo sistêmico o que há nesta relação, nesta comunicação difícil, né? Muitas vezes, entre pais e filhos. E provavelmente lá para setembro, né? Esse workshop, eu vou estar postando aí os dias certinhos, os horários. E de segunda a sábado, aliás, todos os dias, eu realizo atendimento individual. Com a técnica dos bonequinhos, que é assim, apaixonante. Eu sou suspeita, mas amo essa técnica, né? Uma técnica que foi desenvolvida professora, né?
E ela desenvolveu foram 5 anos de estudos para desenvolver essa técnica. Ela já tinha, né, os estudos das constelações, outras técnicas, e ela quis estudar uma maneira, né, de fazer uma constelação individual diferente. E aí ela foi testando esses bonequinhos, né, essa mesa que gira, né, esse canto. A faculdade que abriu as portas para ela foi a comunicação. Olha que interessante, né? Então a faculdade de comunicação abriu. E quando ela entregou esse trabalho, eles perceberam que faltava o aval de um cientista. Ela citava Bert Hellinger, né? Citava o Herbert Sheldrake nos campos morfogenéticos, mas precisava de um aval ali do cientista, porque o Bert Hellinger, ele não é o cientista, apesar de ele ter percebido as constelações, mas ele era um psicoterapeuta, né? Ele não era um cientista. E aí não daria para validar. Então, ela, na época, ela conseguiu uma entrevista com o biólogo Herbert Sheldrake, né? Dos campos morfogenéticos, né? Dessas teorias. E ela viajou até Londres, conseguiu fazer uma entrevista com ele, e ela disse que ele ficou encantado que ela constelou ele lá, né? E ela trouxe informações e a constelação trouxe informações muito importantes para ele. E ele ficou assim apaixonado também e validou o trabalho. E eu sou muito grata, né, aos meus mestres aí das constelações, né? Elisete Zanlorenzi, que foi a minha primeira mestra lá, né, das constelações, e depois Vera Bassoi, que me apresentou, me ensinou, né, e teve esse olhar, né, bondoso de apresentar esse conhecimento, né. Eu acho que o conhecimento é assim mesmo, né? Ele não pode ficar preso na gente, ele tem que ser expandido, né? O conhecimento que é preso numa pessoa só, ele morre, então ele precisa expandir cada vez mais. Então, se você tem interesse em participar de uma constelação, estou disponível, pode acessar aí a minha página no Facebook, Espaço Caminho Essência, no Instagram também, como Espaço Caminho Essência, tem o WhatsApp e se tiver dúvidas, se quiser mandar questões, né, estou aí aberta a expandir também, né, as minhas experiências, né, nesses anos que eu tenho realizado constelações, muitas histórias bonitas, né? Difíceis, mas bonitas, né? Eu digo que sempre, por mais difícil que seja, há sempre uma história de força, né? Porque nós estamos aqui. Se não tivesse força, nós não estaríamos aqui, né? Como diz Bert Hellinger, a morte é eterna, a vida é provisória. Então, para vocês, o meu abraço e vamos para a vida!